Vamos lá, porque hoje a gente vai começar aí uma nova série sobre conquistarmos o nosso descanso. Já falamos de várias conquistas que fizemos até agora no desafio. Já passamos pelo foco, pelos cuidados com a nossa casa, por conquistarmos a nossa rotina de sono, pela nossa rotina da manhã, pela nossa postura, pelo respeito que a gente quer ter das pessoas. E agora, para que conquistemos dias mais leves, chegamos à fase quase final do nosso desafio, onde a gente vai entender um pouquinho sobre descanso. Comenta aqui se você, muitas vezes, mesmo depois de uma noite, um ciclo inteiro de 8 horas de sono, acorda cansada ainda. A gente associa muitas vezes o descansar com dormir, mas vocês sabiam que existem pelo menos 7 tipos de descanso além do deitar para dormir? E é exatamente isso que nós vamos desvendar aqui hoje. Se você, mesmo depois de passar uma noite inteira dormindo bem, sem acordar para ir no banheiro, para fazer xixi, para tomar água, dormiu bem, mas acorda com essa sensação de estar ainda cansada, é porque está faltando descanso. E é isso que eu demorei muito tempo para entender. Na minha cabeça, primeiro, descansar era uma coisa quase que proibida. Afinal, eu sou uma mãe, eu sou uma esposa, eu sou uma dona de casa, eu sou uma empresária, eu tenho os meus alunos, eu tenho muitas coisas para fazer, eu não posso me dar ao luxo de descansar. Mas o descanso e todos esses tipos de descansos que eu vou falar na aula hoje e nessa trilha que tem 3 aulas, eles são completamente importantes, necessários, insubstituíveis para que a gente atinja de fato a alta performance. O que é alta performance? É eu fazendo aquilo que eu tenho que fazer na minha habilidade maior. É a lei de Pareto, né? Quando eu estou vivenciando a lei de Pareto, eu não preciso colocar todo o esforço possível, eu coloco o esforço necessário, mas eu não fico me arrastando para cumprir aquilo. Quando eu estou nessa performance de me arrastar, eu não estou na minha melhor performance e com certeza absoluta o que está faltando é o descanso. Então, a primeira coisa que vem na nossa mente é o descanso físico. O que é o descanso físico? Ele pode ser ativo ou passivo, e nós vamos ver aqui sobre o que é esse descanso. O descanso mental, o descanso sensorial, o descanso criativo, o descanso emocional, o descanso social e o descanso espiritual. Estou olhando aqui no meu roteiro e eu preciso colocar aqui para poder falar com vocês, tá? Então, vamos começar pelo nosso corpo, tá? O nosso corpo, ele tem o descanso físico, que é aquele que a gente está acostumado, deitar para dormir. Quando o corpo está com alguma dor, né, os nossos ombros tensos, às vezes a gente está com cansaço muscular, dor nas costas, a gente dorme e muitas vezes passa. Esse é o descanso passivo. Qual é o descanso ativo? Alongar, caminhar, às vezes essa tensão no ombro, eu preciso ganhar uma massagem, eu preciso fazer atividades físicas como a yoga. Então, tudo isso também está dentro do descanso. Então, descanso físico, ativo ou passivo. Muitas vezes, ao invés de achar assim, nossa, eu preciso descansar, porque meu corpo está cansado, sair para caminhar, né? Não precisa ser uma caminhada rápida, uma caminhada tranquila, já vai ajudar o seu corpo a descansar, porque às vezes é exatamente isso que ele precisa. Se você trabalha muito tempo sentada, como eu trabalho muito tempo sentada, sair para caminhar é uma coisa que faz o meu corpo descansar. Nós temos também, dentro da parte do corpo, o nosso descanso mental. Nossa cabeça, muitas vezes, ela tem os macaquinhos.
Eu conto isso para as crianças, mas serve para os adultos também. Imagina um monte de macaquinho na sua cabeça que ele fica pulando do passado para o futuro, do passado para o futuro, do que aconteceu, o que vai acontecer. E esses macaquinhos, né, eles são os nossos espaços mentais que nunca encontra a presença, nunca está no aqui e agora, ele está projetando o futuro ou reescrevendo, repensando sobre o que já aconteceu. E aí é onde vem mil pensamentos, a gente esquece das coisas, a gente não tem foco, a gente viu bastante sobre isso lá na nossa trilha do foco. Então, o descanso mental, a gente precisa dele quando a mente está muito acelerada. Como que eu faço esse descanso mental, Aline? Respiração consciente e meditação. Meditação não é parar de pensar, na verdade a gente não consegue, a não ser que a gente seja um monge budista muito evoluído, enfim, nós meros mortais a gente não consegue parar os nossos pensamentos, mas a gente consegue diminuir esse fluxo de pensamentos por entrarmos em estados meditativos. Ai, Aline, essa história de meditação não é para mim, não tem problema. Você pode fazer respiração consciente. O que é a respiração consciente? Vocês lembram do Conquiste o Seu Respeito, que eu ensinei a coerência cardíaca? Encontra o seu coração. Se você não assistiu essa aula, assiste, que ela está aqui na trilha. E ela é muito interessante, mas é a aula que eu fiz a introdução do Conquiste o Seu Respeito. Mas o que é a coerência cardíaca? É quando eu encontro o meu coração batendo, e aí eu puxo o ar e solto. E só esse movimento respiratório, ele já me ajuda a concentrar e a entrar para o meu descanso mental. Percebe? Esse descanso mental é parar um pouco os pensamentos. Às vezes a gente consegue fazer isso por olhar um objeto. Então a gente fica olhando ali por um minuto para aquele objeto. Eu olho a cor, eu olho a textura, eu olho o espaço que ele ocupa no ambiente, para o meu pensamento também. Outra técnica, coloco toda a atenção nos meus pés. O que meus pés estão tocando? É quente? É frio? Então a gente pode fazer o descanso mental a qualquer momento do dia, gente. Não precisa sentar no tapete de yoga, fazer pose de meditação. Adoro meditação. Conto para vocês que há mais de 8 anos, né, desde que eu estava gestando o meu terceiro filho, eu aprendi a técnica da meditação e eu uso muito ela. Hoje eu realmente não sinto que meu dia foi ótimo quando eu não pratico a meditação, mas não precisa ser o caso de vocês. Não me conecto com meditação ali, não precisa ser. Pode ser a coerência cardíaca, pode ser simplesmente prestar atenção no ar que entra, no ar que sai do seu corpo, olhar para um objeto, sentir seus pés no chão, tudo isso te coloca no estado de presença. E muitas vezes o descanso que você precisa não é achar uma cama, um sofá, se largar lá, ficar olhando o celular. Não, você precisa de um descanso mental. Terceiro descanso do corpo, descanso sensorial. Nós hoje vivemos num mundo em que existem muitos barulhos sensoriais. É o telefone que apita toda hora, é o computador que fica acendendo as notificações, crianças às vezes falando, né? Eu tô lá com os meus 3 filhos de férias, música alta, tudo ao mesmo tempo, e o nosso corpo ele fica em alerta com tantos sons. Então, às vezes, o que a gente precisa, às vezes, é colocar. Já viu aqueles fones que interrompem ruídos? Às vezes é só isso que a gente precisa. Esse descanso sensorial. Outro descanso, quarto descanso aqui do corpo. Descanso criativo. Quando a gente fala de criatividade, a gente pensa assim, ah, eu não sou artista. Eu sou a mãe, eu sou a dona de casa, eu não sou artista. Mas o descanso criativo, a criatividade não é própria só dos artistas. Ela é própria de todo ser humano. Todos nós nascemos com o músculo da criatividade. Pega uma criança, né? Uma criança é o exemplo típico de de criatividade. Se a criança olhar para essa colher aqui, ó, e falar que isso é um avião, ela vai fazer disso um avião. A criança é extremamente criativa e imaginativa. E quando a gente vira adulto, a gente perde isso, porque a gente acha que a gente não é mais criativo. E é só a gente recordar a criança que a gente foi um dia. Então, todo mundo é criativo. Eu não preciso ser uma artista para
entender que às vezes eu preciso de um descanso criativo. Ai, Aline, entendi, mas o que é o descanso criativo? Às vezes é mexer no jardim, às vezes é entrar na sua casa e pintar um pano de prato. Às vezes é pegar uma tela, enfim, e fazer um desenho. Eu muitas vezes uso muito aquarela na antroposofia, né? A gente fala muito da aquarela como uma ferramenta para que a gente aprenda a relembrar essa parte da infância, a silenciar um pouco das nossas emoções turbulentas. Então, gente, o que eu quero que vocês olhem? Essa semana, olha só para essa é só a primeira aula falando dos descansos do corpo. Olha para esses descansos que eu falei, e vai estar tudo isso no planner direitinho para vocês. Mas olha para esses descansos que eu falei e lembra qual foi a última vez que você se deu um descanso assim. Pensa se aquilo que você está sentindo exausta, se arrastando, não está relacionado com a falta de entendimento do que pode ser esse descanso que a vida está pedindo para você. Dito isso, eu quero que vocês anotem. O nosso caderninho, o nosso diário, ele precisa vir lá no começo e continuar seguindo. Assim como o exercício do espelho, assim como o exercício da criança interior, assim como a pose da Mulher Maravilha que vocês fizeram no outro desafio. Então, façam, pratiquem e eu aguardo vocês às 20h20 na nossa próxima aula, que é essa trilha, ela tem 3 aulas. Essa foi só a primeira. Dito isso, não se esqueçam da Via Crucis, né? Que eu sempre falo aqui, que é curtir, comentar e compartilhar. Curte essa aula, comenta aqui embaixo um insight, comenta se você nunca tinha visto esse conteúdo e compartilha com uma pessoa especial essa aula. E todas as aulas também eu abro aqui o nosso querido QR Code, sempre aponto para o lugar errado, o nosso QR Code, que é onde você consegue entrar para dentro da plataforma, pagando o valor dela de lançamento, R$ 13,14 por mês para assinatura anual. Na plataforma você encontra todos os meus cursos, tudo que eu já gravei, tudo que eu já construí para ajudar você a entrar aí para sua melhor versão. Um ambiente de mães e mulheres que estão procurando o mesmo que você. É isso, amanhã eu volto. Beijos, descansem. Vamos aprender juntas a descansar.